Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. A paz do Senhor, pessoal. Estamos aqui começando nosso primeiro podcast do nosso canal Palavra Liberada. Antes de começar qualquer coisa aqui, eu peço que você se inscreva, curta, compartilha para começar a subir esse canal. Como primeiro convidado aqui, nós estamos com o nosso pastor presidente da nossa igreja, Assembleia de Deus Jeová Jiré, nosso pastor Perivaldo. Boa noite, a paz do Senhor. Para mim é um prazer poder estar participando desse primeiro podcast. Para nós para mim principalmente, é algo novo. Eu já vi vários podcasts, mas participar de um podcast é algo diferente, né? Mas nós temos que estar inovando e procurando estar mais próximo, né, da sociedade e levar a palavra do Senhor, né, de uma forma mais abrangente para todos aqueles que puderem ouvir a palavra do Senhor. Isso, e como eu estou de apresentador aqui, eu tenho o meu amigo Eric também, que é cooperador da igreja aqui também. E se apresenta aí, Eric, pro pessoal. Meus irmãos da paz do Senhor Jesus, como o Gabriel falou aqui, meu nome é Eric, eu quase não apareço muito nos vídeos, porque eu fico mais por trás das câmeras, mas tivemos essa ideia de fazer o famoso podcast, porque é a nova moda do momento, e sempre conseguir resgatar mais almas para planejar melhor, né? Todo mundo. É isso aí, nós vamos abranger alguns tópicos aqui com o nosso pastor e espero que vocês gostem, e se gostar já vai deixando o like aí, vai compartilhando com nós. Pastor, nosso primeiro tópico que nós queria abranger para você é o que a Bíblia diz sobre o álcool? Então, a Bíblia tem vários livros da Bíblia que ela fala acerca do álcool. Em Provérbios 20 ela vai dizer sobre o vinho. Também em Efésios 5:8 ela vai falar sobre a bebida, né? Há muita discussão, muita controvérsia acerca do álcool. Uns defendem que um cálice de bebida não é pecado. Eu já escutei muito isso. Outros defendem que não pode beber nada. Então, para quem não me conhece, eu já fui um dependente do álcool, já fui uma pessoa que era viciado nas bebidas, né? E na minha visão quem já vem de um passado de bebida, eu acredito que o abismo gera o abismo. Ninguém se contém com um copo ou com um cálice apenas. A pessoa começa a beber um cálice, de repente começa a beber 2, 3, quando vê, ela já está embriagada. Sim. E a pessoa que começa a se embriagar, ela perde a consciência, fica fazendo coisas que jamais iria fazer. Então, no meu ponto de vista, evitar aquilo que vai gerar algo em você, então evitar, para não ter nenhum desconforto lá na frente. E também sem contar que você já pensou, eu na minha casa tô lá com uma cerveja na minha geladeira ou com um vinho na minha geladeira, eu recebo alguns irmãos na minha casa, eu vou pegar uma água para os irmãos para oferecer. Fica meio constrangedor. E eu já passei por situações assim, de eu visitar a casa de irmãos e a hora que foram me servir um copo de água, a geladeira cheia de latinha de cerveja, litros de bebida. E o que eu posso gerar em alguém? Né? O que eu posso gerar em alguém? Então, o meu conselho: não beba. Você não precisa de um cálice, um copo. Você não precisa de bebidas, entendeu? Para que você tenha uma vida feliz. O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não precisa de artifícios para ter uma vida feliz, né? Que nem você fala, causa constrangimento digamos, você vai receber, digamos, eu tô na minha casa que vou receber você lá, pastor. E se você sabendo como é minha vida, daí eu chego aqui na igreja e falo que eu sou uma pessoa tal, e eu chego lá em casa, sou totalmente diferente. Sim. Sem contar que a bebida não é
uma porta, no caso, para o mundo das drogas. Sim, então, quando eu, na minha adolescência, uns 14, 15 anos, escondido dos meus pais, eu sempre tomava um copinho, um golinho, e a bebida foi a porta que me levou para a cocaína, para a maconha e para as demais drogas, entendendo, como eu sei que é um podcast, não vai ser só pessoas do meio evangélico que vai ver esse podcast, não estou aqui para julgar ninguém. Tanto que a nossa função aqui nesse podcast não é julgar ninguém. Não, claro que não. Quem me conhece sabe, eu entro e vou em vários lugares e eu não tô aqui para julgar e discriminar ninguém. Mas minha visão é tudo aquilo que causa destruição ou causa algum tipo de vergonha assim algum mesmo, tipo de vergonha, diga não, né? Sim. Excelente. Nós temos outros tópicos aqui, pastor, e nós queremos saber o que é o batismo. Qual é o significado de descer as águas? Descer as águas. O batismo simboliza um novo nascimento, né? Como eu sempre costumo nos discipulados ensinar, o poder não está na água, né? Em descer as águas. Sim. O poder está em Jesus, em você se tornar uma nova pessoa. O batismo nada mais é do que um nascimento, você deixar o velho Eric, o velho Perivaldo, o velho Gabriel para trás e procurar viver uma vida nova com Cristo. Se eu mentia, parar de mentir. Sim. Se eu enganava, parar de enganar. Se eu era uma pessoa má, parar de ser má, porque em mim tem que estar presente e resplandecer o brilho de Cristo. Então, o batismo nada mais é do que um novo nascimento, uma nova oportunidade que Deus nos dá. Sim. De ser diferente, né? Mas então, no caso, o batismo ele pode ser feito nas águas correntes na piscina. Sim, como eu costumo dizer, o segredo do batismo, ele não está se é na piscina, se é na água corrente, não. Ele não está na água. Sim. Ele está em você crer, porque a Bíblia diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, é em você crer, não está na piscina, não está na água corrente, né? Muitas pessoas dizem, na piscina não vale, o que vale é na água corrente, porque Jesus se batizou na água corrente, né? Então, nós aqui do ministério temos o costume de nos batizarmos, de fazer batismo em águas correntes. É um costume da igreja. Mas tem várias igrejas, vários pastores, amigos meus, que na própria igreja deles tem a piscina batismal. Então, também é correto, porque o segredo não está na piscina, não está no rio, mas está em crer. Você mesmo. Isso mesmo. Eu creio que vocês já passaram pelo batismo. Sim. É um momento marcante na nossa vida, né? Até queria que vocês falassem um pouquinho sobre o batismo, porque talvez tenha alguém que vai ver esse vídeo e tá em dúvida, né? Será que eu batizo? Será que eu não batizo? Qual foi a... Eu não sou entrevistador, mas agora eu quero entrevistar vocês. Qual foi a... Então, pastor, pra mim, a minha sensação do meu batismo foi que quando eu me batizei, eu vim pra igreja, eu vim, digamos, eu aceitei Jesus não que meio forçado, mas foi meio que porque meu avô tava ali e fez nós ir aceitar Jesus. Então, só que aí tanto que no ano que ele morreu, que ele foi se batizar, ele falou que era pra nós se batizar tudo, só que eu não senti de me batizar naquele ano. E aí eu fui me batizar anos depois só. Sim. Porque eu acho que é uma decisão muito pessoal da pessoa. Porque pra você ser batizado, você tem que ter convicção daquilo que você quer pro teu futuro, não só pra aquela hora, mas sim pro teu futuro, porque não é só um negócio pra aquela hora. É sim pro futuro. Então, pra mim, eu posso dizer que foi uma coisa que mudou totalmente a minha vida. Digamos, foi como que é? Um rompimento das águas, digamos, na minha vida. Dali pra até hoje que eu tô aqui, foi uma coisa extraordinária pra mim. Que nem você falou, Gabriel, pra mim foi a mesma coisa. A sensação pra mim de se batizar foi algo diferente. Eu pude sentir que o velho Eric morreu.
e nascer um novo ego, né? Então, quando você se batiza, tem muitos hobbies, muitos hábitos que você fazia antes que você vai ter que deixar de fazer. Porque você já é uma nova criatura, então você conhece a palavra, você sabe o que é certo e o que é errado, então você deve seguir aquele caminho. Então, nisso, quando eu me batizei, eu me senti que eu estava renovado, uma nova criatura. Então, para mim, eu não me arrependo de jeito nenhum de se me batizar, porque para mim foi a melhor escolha da minha vida ter feito isso. Que maravilha. Até já fui questionado várias vezes, né? Para quem não conhece a minha história, eu sou de um berço católico, Eu também. né? Então eu fiz primeira comunhão, crisma, Eu fiz tudo isso né? também. Fiz tudo isso daqui. Até me questionaram, mas você já foi batizado, né? Por que você se batizou de novo? Acho que é uma pergunta que fazem pra todo mundo. Uma pergunta que fazem para todos, eu acredito que é a Sim. coisa mais natural. O batismo nada mais é do que arrependimento de pecados. Né? Sim. Sim. E assim, como é que eu vou me arrepender se eu ainda não tenho consciência? Né? Então, Daquilo que é certo e que é daquilo errado. que é certo ou daquilo que é errado. Por isso que geralmente nas igrejas, o batismo evangélica, o batismo é a partir dos 12 anos. Por quê? Porque aí nós já entendemos o que é o bem, o que é o mal, o que é a mão direita, o que é a mão esquerda, o que é certo e o que é errado. Então, Isso mesmo. o batismo ele é arrependimento de pecados. Então, naquele momento que eu estou me batizando, eu estou declarando Você tá para o Senhor. convicto do que você sabe. E eu estou declarando para Sim, Deus, ó Deus, eu estou me arrependendo. Eu estou me arrependendo. E o que é arrepender? Arrepender é deixar para trás. Sim. Então, o batismo é se arrepender, deixar para trás e viver uma nova vida, ter uma nova vida em Deus e com Deus, né? É isso aí, pastor. Pastor, agora vamos abranger um assunto que o que está acontecendo, digamos, no mundo atual, na nossa geração, assim, que é sobre o divórcio, pastor. O que a Bíblia fala para nós sobre o divórcio? É certo você se divorciar ou é errado? O que Deus pensa sobre isso? Então, é um assunto bem polêmico Sim. e eu até vi um testemunho de um casal que foi procurar o seu pastor e eles viviam um período bem difícil e o pastor orientou que eles deveriam lutar pelo seu casamento. E é o que um pastor deve fazer, Sim. orientar que lute até o máximo que puder pelo seu casamento. Mas a partir do momento que se perde o respeito, que não se há mais respeito entre o casal, a partir do momento que começa a se ter agressão verbal, física, moral, que não se há mais dignidade, que a esposa ou o esposo não se sente mais à vontade ou não tem mais aquele desejo que tinha pelo seu esposo, aquela intimidade, antes que comece a trair, fazer as coisas erradas, então é melhor se separar. Mas Deus nos orienta a lutarmos pelo casamento, Sim. né? A Bíblia ela dá respaldo, né, sobre separação. Uma da separação é pela dureza do coração, né? E a outra é quando se há adultério, né? Traição. Sim. Então, ela dá o direito do divórcio, mas você que é casado, você que tem sua esposa, lute até o fim, porque uma das instituições que Deus zela muito é pela família, é pelo casamento, né? Porque o interessante é que no meio de tantos milagres que Jesus poderia fazer e iniciar o seu ministério, Jesus iniciou o ministério fazendo o seu primeiro milagre numa festa de Casamento. casamento. Que foi? Porque nas bodas de Caná, o primeiro milagre catalogado, Jesus foi numa festa de casamento, aonde imprevistos acontecem. Sim. Aconteceu um grande imprevisto. O vinho acabou. E aí, acabando o vinho, era vergonha. Sim. Era vergonha.
para quem estava organizando a festa, porque na festa judaica era aproximadamente 7 dias de festa. E o vinho acabou, os convidados iriam ficar frustrados. Aí Jesus, sendo o convidado principal, porque quando Jesus é convidado para um casamento, o casamento ele dá certo. Então, por isso, antes de casar, jovem que está me ouvindo, ore a Deus, busque ao Senhor, encontre alguém que esteja ao seu lado para te aproximar de Deus, para te trazer para perto do altar, não para te afastar. Porque Eu estava agora mesmo falando com um jovem, e o jovem disse para mim assim: pastor, é o maior fake news dizer que eu vou me relacionar com uma pessoa que não é da igreja, que eu vou trazer ela para a igreja. Então, para mim, é o maior fake news. eu acho mais fácil a pessoa levar você pra fora do que você trazer ela pra dentro. E eu tô falando com jovens aqui, Sim. é muito mais fácil você sair da presença do que você estar na presença. Então, a Bíblia considera isso como jugo desigual, aonde os valores são diferentes, os princípios são diferentes. Então, antes de você se casar, ou casar-se, se casar é bom, né? Casar-se, Não sei. você ore a Deus, busca a direção de Deus, entendeu? Para que você encontre uma pessoa que vai te aproximar do altar. E você que é casado, luta pelo seu casamento. Se talvez está perdendo o respeito, senta, conversa com seu marido, Nada melhor que uma boa conversa, com né? a sua esposa. Nada melhor que uma boa conversa, porque o que falta hoje em dia, nós que passamos várias casas, famílias, o que falta é diálogo. Geralmente a maior separação, maiores coisas de divórcio, tanto de namoro quanto de casamento, é por causa de falta de diálogo. Falta de eu sentar junto com você e conversar e debater o que tá acontecendo. Sim, exatamente. Não se tem mais diálogo. É porque, digamos, é mais fácil eu chegar pra você e dizer eu não quero mais e não tentar resolver esse problema. Então, veja como que é um assunto, ele abrange outro. E uma das coisas que tá acabando com o diálogo, o celular. Tem casais que se conversam-se mais por telefone, por mensagens, do que até mesmo próximos, porque quando estão perto, nem trocam conversas, entendeu? Então, deixa teu celular de lado. Algo que eu gostaria de falar para os casais, para as famílias: voltem no momento de comunhão, a sentar junto no almoço. Não é um sentar no sofá, outro sentar no quarto, outro sentar na sala. Não. Senta na mesa. Mesa é lugar de comunhão. Sim. Mesa é lugar de intimidade e proximidade. Então, senta na mesa, deixa o celular de lado, tenha diálogo, conversa com seu esposo, conversa com sua esposa, procura saber como foi o seu dia, procura saber como que está sendo a semana, né? Não deixa cair na rotina. Sempre procura fazer coisa diferente. Eu não tenho dinheiro, pastor, para fazer coisas. Mas não precisa ter dinheiro para fazer coisas. Não mesmo. Usa a criatividade. Sim. Eu não tenho dinheiro. Mas vai lá, compra um sonho de valsa. Faz total diferença. Faz total diferença. Deixa um papelzinho na geladeira. Quando sair pela manhã, eu te amo. Ou a mulher, mesma coisa. Mulher, mesma coisa. Se valorize. Se arrume pro seu marido, né? Espera ele chegar toda perfumada do trabalho. Então, cheirosa. Ô, glória. De preferência banho tomado, né? Banho tomado, né? Marido também, né? Se cuida, se valoriza, se arruma, né? Porque muita dos casamentos que acabam é a rotina. E é a rotina. Porque é tão mais fácil nós valorizarmos os de fora do que valorizarmos os de dentro. Então, o assunto é casamento, abrange muitas áreas, né? Então, Muitas. vamos lutar, né? Se desse jeito não tá dando, vamos mudar a forma de agir, Sim. a forma de ser,
Isso mesmo. Pastor, então, qual que é o pecado para Deus não existe perdão? A Bíblia nos fala, existem vários pecados, né? Sim. Vários pecados, mas a maior parte dos pecados Deus nos perdoa. Mas um pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, blasfemar contra o Espírito Santo, que é blasfemar, é não crer, não acreditar, é duvidar do Espírito Santo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a figura de Deus, né? É a Figura que foi deixada para nós, né? Sim, o Espírito Santo. Então, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, não vamos brincar com as coisas de Deus, não vamos brincar com as coisas do Senhor. Principalmente eu vejo há um casal aí no Kauai, é Kauai que fala? Eles brincam que são pastores, eles ficam zombando da fé das pessoas, imitando línguas estranhas, entregando profecias, brincando, sabe? Eu sei que há uma carnalidade nos tempos em que nós vivemos. Sim. Há uma falta de zelo, de cuidado com as coisas de Deus, de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que brincam com as coisas de Deus, brincam com o Espírito Santo de Deus. Não é o Espírito Santo que as usa, são elas que usam O Espírito Santo. o Espírito Santo. Então, devido a tanta coisa que está acontecendo no meio das nossas igrejas, tanta brincadeira, tanta mentira, falsa profecia, então as pessoas de fora estão se aproveitando disso e ganhando seguidores, ganhando mídia por causa desses grandes erros que acontecem dentro das igrejas. Mas Então, isso que eu ia perguntar para você, pastor, que nem você diz que um assunto abrange outro, né? Digamos, você acha que é por isso que muitas coisas têm acontecido no meio evangélico? Eu digo assim, nas igrejas, pessoas têm se afastado, pessoas têm deixado de frequentar a igreja por causa disso? sim. É a dupla personalidade. A dupla personalidade tem afastado as pessoas de dentro das igrejas. O que é uma dupla personalidade? Eu ser alguma coisa diante dessa câmera, diante das pessoas que estão me ouvindo num culto, e ser o oposto fora. A dupla personalidade tem afastado muitas pessoas. Eu sei que isso é um grande erro, porque a Bíblia vai dizer: maldito o homem Que confia no homem. que confia no homem. Então, há um grande erro das pessoas. Eu ouvi um ditado ou uma frase muito bem colocada que diz: quem sai da igreja por causa de pessoas Nunca esteve lá por causa delas. nunca teve lá por causa de Deus. Jesus. É isso, Então, é algo que eu já ouvi, mas assim, a dupla personalidade ela tem matado a fé de muitas pessoas. Você vê nos dias em que vivemos pessoas que estão rodando, falando em línguas, profetizando, e depois disso não perdoam, não amam, tratam mal as pessoas, não dão testemunho. Você já pensou? Uma pessoa que vem visitar a igreja, independente a igreja que seja, nós não estamos aqui falando De ministério. de ministério, estamos falando da igreja, num geral. Chega lá e vê o Eric profetizando, pregando, aí de repente no outro dia encontra o Eric brigando, xingando, falando palavrão, e a pessoa vem pela primeira vez no culto. Será que essa pessoa volta? Não. Não volta. Então fica um alerta para você, cristão, não cristão também. Sim. Porque eu vejo que tem pessoas que não são cristãos, mas que são mais prudentes do que cristãos. Muito. Eu acho que no dia atual, acho que existem mais pessoas assim, pessoas que não são cristãos, mas são mais prudentes do que os próprios cristãos que estão dentro da igreja. Gente, eu já passei por cada coisa
Eu já vi gente, membros, líderes, brigar no trânsito por causa de sinal, brigar na fila de supermercado porque tá demorando, brigar com pessoas que estão atendendo numa lotérica porque tá demorando. Então, gente, mas é uma coisa que até mesmo nós devemos vigiar. Que nem todo dia, vamos ser sinceros. Nem todo dia acordamos de bom humor, assim, olhamos e falamos. Tem dias que a gente acorda que nem nós mesmos conseguimos nos olhar. Sim. Né? Mas tem que ter um autodomínio, um autocontrole, né? Cuidar daquilo que vai falar, como vai falar. Porque a Bíblia também vai dizer que nem tudo é pecado, mas assim, o que vai gerar? Sim. Em alguém que vê. Se gerar escândalo em alguém que vê, eu vou estar pecando. Se então, torna pecado da mesma forma. Gerei escândalo, eu estou pecando. E é um assunto abrange outro. E é uma das grandes dificuldades, né, para a igreja no dia de hoje, para os líderes no dia de hoje. Essa é a grande dificuldade, a falta de temor. E temor não é ter medo, né? Temor é obediência. É a falta de obediência a Deus primeiro. O povo tem brincado demais com as coisas de Deus. E é isso que tem matado muitas pessoas na fé, na caminhada. É isso que tem esvaziado muitas igrejas. Então, a falta de vigilância. Então, vamos, né, nos policiar mais. Você, cristão, né, que está me ouvindo, que vai nos ouvir. Não, presta atenção. Quem é você? Longe do púlpito, longe do altar, né? Quem é você longe da câmera? Então, fica o alerta aí. Pastor, como o tempo nosso é curto, assim, nossa última pergunta ali foi respondida e agora nós queremos fazer o agradecimento. Agradecer pelo seu tempo, que você disponibilizou para nós, para estar aqui falando conosco. E queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal de casa, um conselho, alguma coisa para quem vai ver esse vídeo. Quem agradece sou eu, né? Eu acredito que é o primeiro de muitos debates, assuntos que vamos tratar aqui. Acredito que não só eu, mas como mais pastores poderão estar aqui. Sim, né? Tanto que nós já deixamos um convite aí. Os pastores da Lapa, região, assim, estão convidados e vamos entrar em contato com vocês, queremos vocês aqui. O conselho que eu dou, na verdade, eu queria deixar uma palavra que está registrada em Mateus, que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas eu queria só frisar no sal. A Bíblia nos compara como o sal. E uma das grandes funções do sal é gerar sede. Quem experimenta o sal ou come algo que tem o sal vai gerar sede. Então, seja sal, gere sede. Sede nas pessoas para estarem próximo de Deus, perto de Deus. Deus te chamou para gerar sede e traga as pessoas para beber dessa água que você um dia bebeu, que nós um dia bebemos, porque a água natural nós bebemos e tornamos ter sede, mas quem bebe a água do rio de Deus nunca mais terá sede. É que nem diz aquilo lá, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue beber, né? Quem bebe dessa água nunca mais terá sede, mas fará fluir dentro de você um rio. E esse rio vai fazer nós jorrar para a vida eterna. Que Papai do Céu possa abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar teu lar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um abraço do pastor Perival. Agradecemos vocês que estão escutando até agora. E eu peço de novo, encarecidamente, que deixe o like, compartilha, curte, se inscreva no canal. Se inscreva, que é o mais importante, que você vai estar ajudando nós. E semana que vem voltamos para mais um podcast. Obrigado. Deus abençoe cada um. Water you turn into wine. Open the eyes of the